Olá, colega concurseiro, olá você que se prepara para o concurso da Receita Federal. Finalmente foi liberado o nosso edital e ele veio com algumas surpresas. Surpresas positivas para aqueles que têm pouco tempo para se preparar, a maioria de vocês. O edital veio mais enxuto. Claramente, a ESAF foi orientada pela Receita Federal a cobrar mais matérias que têm a ver com o dia a dia do auditor. Nisso, houve um aumento gigantesco no peso de direito tributário e de legislação tributária, não só na primeira fase, mas também pela exclusividade da matéria na segunda fase, que vai abordar direito tributário e legislação tributária e aduaneira. Legislação aduaneira não deixa de ser legislação tributária. Vamos trabalhar em cima dessas matérias aqui, mostrando como foi colocado o edital e como você pode se preparar com maior qualidade nesse tempo que resta até a prova. Então, nessa linha, a matéria de direito tributário começa tratando de competência tributária, limitações constitucionais ao poder de tributar. Com relação a esse tema, a gente sabe que historicamente é um dos temas mais cobrados pela ESAF, mas não de maneira simplificada. A ESAF cobra muito jurisprudência a respeito disso. Jurisprudência. E quanto à jurisprudência, eu chamo muita atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no início do ano de 2013, que falou da extensão da imunidade tributária recíproca no caso dos Correios. Ah, Ricardo, eu já conheço isso. Toma cuidado. A gente sabe que é uma decisão famosa do Supremo desde 2005, que se diz que empresas públicas também gozam de imunidade. Mas em 2013, o Supremo acabou por dizer que essa imunidade abrangeria praticamente todas as atividades dos Correios, mesmo aquelas atividades que não são atividades, digamos, ligadas ao serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Atividades quase que bancárias, né? Como venda de títulos de capitalização, diversas operações que foram consideradas imunes pelo Supremo. Aí, a recomendação que vai valer para esse assunto e para os demais. Como a ESAF, nas provas para auditor da Receita e procurador da Fazenda Nacional, parece uma banca um pouco diferente, é bem diferente da banca que faz a prova para analista. A ESAF extrai das decisões do Supremo, dos acórdãos, frases praticamente descontextualizadas. Então você vai ter que ir neste acórdão, os livros orientam, o meu livro orienta nesse sentido, quais são as decisões importantes, e nos próprios acórdãos estudar aquelas frases que aparecem no próprio acórdão. Ler cada uma daquelas frases como se estivesse memorizando uma lei. Como você faz para ler, por exemplo, o artigo 5º da Constituição quando está estudando direito constitucional. Então, fundamental. Olha essa decisão dos Correios, olha as outras decisões sobre Infraero, sobre a Codesp lá em São Paulo também, os requisitos que o Supremo diz que devem ser observados para que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista sejam considerados imunes. Também prestar atenção às outras limitações ao poder de tributar, a jurisprudência sobre a anterioridade à utilização de medida provisória, as diferenças da anterioridade da noventena com relação a impostos e outros tributos, as contribuições para a Seguridade Social e seu regime específico. Tudo isso dá bastante atenção lendo as próprias decisões, porque eles não vão facilitar, não vão cobrar a literalidade do que está na Constituição. Eles vão mais além. Podem cobrar até a literalidade, mas a literalidade das decisões, das emendas, aquele resuminho que aparece na decisão do tribunal. Então pega os números das decisões, entra no site do Supremo Tribunal Federal e lê o próprio acórdão, que eu tenho certeza que serão cobradas algumas questões nesse sentido. Mas continuando, se fala de tributos da competência da União, citam-se aqui todos eles, e vocês devem dar uma atenção especialíssima a, obviamente, o imposto de importação, o imposto sobre a importação, o imposto sobre a renda, deixa eu voltar aqui para a canetinha, imposto sobre importação, o imposto sobre a renda e provens de qualquer natureza e o IPI. Até porque, quanto a esses três, também cai a legislação. A legislação aduaneira, que é a legislação de importação e exportação, a legislação do imposto de renda e a legislação do IPI. Quanto aos demais, vocês precisam conhecer basicamente o que consta do Código Tributário Nacional, que vocês têm alguns artigos, poucos artigos falando desses impostos, o que consta da Constituição, todos têm que conhecer, e também a jurisprudência aplicável a esses impostos. Porque, repito, a ESAF, que tem feito as provas de auditor da Receita e de procurador da Fazenda Nacional, tem sido muito mais pesada, carregada na cobrança de jurisprudência. Então, os demais tributos, vocês olham jurisprudência, o que consta no CTN e o que consta na Constituição Federal. Agora,
para imposto de importação, exportação, IPI e IOF, vocês têm uma atenção maior no que diz o Código e na jurisprudência, mas também, claro, descer ao detalhe da legislação, conforme nós vamos comentar mais à frente. Vamos adiante. Aparecem também aqui contribuições sociais. Eu chamo muita atenção à contribuição para financiamento da Seguridade Social, chamada de COFINS, e também da contribuição para o PIS. São contribuições sobre o faturamento. Por que eu chamo a atenção dessas contribuições? Porque quanto a elas existem jurisprudências, existem decisões de grande relevância. A questão da composição da base de cálculo de PIS e COFINS, a questão da exclusão ou inclusão do ICMS, comparar a base de cálculo no caso de importações e nos casos de exportações, porque na exportação existe uma imunidade com relação às receitas obtidas nas exportações. Lembrar das decisões do Supremo sobre essa base de cálculo na exportação, ou sobre essa imunidade na exportação, porque a Constituição fala que são imunes as receitas decorrentes de exportação. E o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação muito literal. A imunidade só vai se aplicar para os tributos que têm como faturador o próprio faturamento ou receita, como é o caso de PIS e COFINS. Apesar de o lucro que você obtém na exportação ser um lucro que decorre, obviamente, da exportação, ele não é exatamente receita. Há uma diferença de lucro para receita, você tem que entender para conhecer essa composição da base de cálculo. Vê a decisão recentíssima do Supremo sobre variações cambiais, que são incluídas dentro do conceito de receita e que, portanto, não vão estar sujeitas à tributação nas exportações. Então, todas as decisões têm grande relevância. Então, dê atenção especial para contribuições para o PIS/PASEP. Tributos de competência dos estados e dos municípios, você vai conhecer basicamente o que diz a Constituição e a jurisprudência sem entrar em detalhe de legislação, certo? Sem nenhuma preocupação quanto a isso. Então, prestar atenção no Código e nas poucas decisões que são gerais, que valem para todos os entes federados relativos a esses tributos, e com relação ao Simples, tem que dar uma lida naquela lei do Super Simples, que, aliás, é uma lei super complicada, certo? Com relação aos demais pontos, são pontos do Código Tributário Nacional que quem vem se preparando há algum tempo já tem boa noção de como é que eles funcionam. Vigência, aplicação da legislação tributária, interpretação, obrigação, fato tirador, homicídio, tudo isso disciplinado dentro do Código. Leiam os artigos do Código, conheçam bem o que é que fala cada um desses artigos, porque não tende a trazer muito problema. Quanto à responsabilidade tributária, dá atenção especial àquela jurisprudência sobre responsabilidade dos sócios e às súmulas do STJ sobre dissolução de sociedade e possibilidade de responsabilização. Dê atenção a essas súmulas, porque elas são de grande importância. Voltando aqui para o nosso programinha, continua com regras que também constam do Código Tributário Nacional. Dá uma atenção especial, quando se falar em legislação tributária, às medidas provisórias, prestar atenção no artigo 62, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, que é previsto só para impostos, certo? Ver as regras ali aplicadas para que se aplique uma medida provisória. Verificar também, com relação aos tratados internacionais, os momentos em que ele ingressa no ordenamento jurídico, que tem a ver com o decreto legislativo, os momentos em que eles entram em vigor, que tem a ver com o decreto do Presidente da República, tudo isso explicado nos diversos livros de direito tributário. Muito bem. Passados esses pontos, com relação à legislação tributária é basicamente a legislação de imposto de renda e IPI. Olha, com relação a essas matérias não tem muito mistério, não. É ler o regulamento e dar uma atenção especialíssima à parte que é considerada mais prática e à parte sobre a qual existe jurisprudência. Então, dentro de legislação tributária, quando se fala em imposto de renda, tem que se entender bem o conceito de renda e proventos que consta no Código Tributário Nacional, verificar que o fato gerador depende de acréscimo patrimonial necessariamente. A jurisprudência não aceita que qualquer pagamento seja tributado pelo imposto de renda. Com relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas, prestar uma atenção muito grande na questão relativa ao conceito constitucional de renda, que o judiciário diz que tem que ser dado o direito de o contribuinte abater os gastos que ele tem para produzir essa renda, certo? Então, prestar bastante atenção nessa questão de reorganizações societárias, quando há operações de fusão, cisão, incorporação, aquela jurisprudência sobre as controladas e coligadas no exterior recente, tem que conhecer bem aquela decisão, porque ela é de cobrança bastante provável. E, por fim, no que concerne à nossa legislação aduaneira, prestar muita atenção nas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre fato gerador do tributo, fato gerador material com a entrada da mercadoria, fato gerador temporal, o momento em que ele é considerado ocorrido, que é com o registro da declaração
de importação. Ver a conexão entre o imposto de importação e outros tributos aduaneiros, como o IPI sobre importações, PIS, COFINS importações, conhecendo bem as bases de cálculo. Com muita atenção à jurisprudência, não tenho dúvida alguma que você tem condições de vencer essa prova, que vem pesada, mas quanto mais pesada, melhor, porque quem está bem preparado, não tenho dúvida, faz a prova, entrega para o examinador dizendo, entrega para o fiscal dizendo onde é que eu vou tomar posse. Porque concurso pesado é assim, quem faz boa pontuação está aprovado. Quando o concurso é simples demais, você pode errar uma questão e cair 100 posições. Mas no concurso da Receita, tenho certeza, estudando direitinho, o seu resultado vai ser a aprovação. Então, sucesso! Vá fazer a prova e vença. Tchau, tchau.